Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer o iceberg dos Jovens Titãs, então chega de enrolação e vamos lá. Camada 1. A superfície. Mudança do nome de Slade. O personagem Slade Wilson é conhecido nas histórias em quadrinhos como Deathstroke ou o Exterminador aqui no Brasil. No entanto, quando foram fazer a série, não podiam usar o nome Deathstroke por conter a palavra death, morte, o que é muito pesado para as crianças, então apenas o chamaram de Slade. Referência em Super Choque. Existem alguns momentos que os Jovens Titãs foram citados na série do Super Choque, como um certo episódio em que o Super Choque pergunta para o Batman onde está o Robin e ele afirma que está com os Titãs e que em breve eles conheceriam, e em um episódio o Gear é confundido com o Gizmo por conta da sua mesma cor de roupa e ambos usarem tecnologias, e o Mutano também é citado apenas como o Cara Verde. Mas essas duas séries nunca se encontraram. Ravenna Branca. Essa é considerada a forma mais poderosa da Ravenna, não só porque ela atinge o ápice de seus poderes, como também ela fica livre da influência de seu pai Trigon. E a Ravenna Branca chegou a aparecer na série dos Jovens Titãs, em especial quando ela derrota o seu pai Trigon. The Fab Five, ou os Fabulosos Cinco numa tradução literal, esses são 5 membros fundadores dos Jovens Titãs originais, que incluem Robin, Ricardito, Aqualad, Kid Flash e Moça Maravilha. E mesmo a equipe dos Jovens Titãs passando por constantes reformulações, novos membros entrando e saindo, esses 5 são os mais lembrados e vez ou outra eles se juntam para relembrar os velhos tempos. Puff Amiyumi é uma banda de J-pop responsável por cantar as músicas de Jovens Titãs, em especial a abertura. Além de terem cantado a abertura de Jovens Titãs, elas também ganharam um desenho próprio. E que é uma curiosidade interessante, vocês sabiam que originalmente a banda se chamava Puff, mas por conta do Diddy, que na época usava o nome de Puff Daddy, elas tiveram que adicionar Amiyumi. A abertura em japonês, a abertura em inglês. Isso é uma curiosidade que a maioria dos fãs de Jovens Titãs sabe, mas Jovens Titãs tinha 2 aberturas, uma cantada em inglês e a outra cantada em japonês. Quando a abertura era cantada em japonês, significava que seria um episódio mais bobinho, descompromissado, que não afetaria a história, mas quando a abertura fosse cantada em inglês, o episódio era mais sério e importante para a construção dos personagens. DCAMU, ou Universo Compartilhado das animações da DC, e esse universo compartilhado se refere aos filmes de animação diretos para a televisão que começam de Liga da Justiça Flashpoint até Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocalipse. E dentro desses filmes, os Jovens Titãs tiveram foco nos filmes Liga da Justiça vs Jovens Titãs e Jovens Titãs Contrato de Judas, mas eles já tinham sido mencionados em Batman vs Robin e marcam sua última aparição no filme Liga da Justiça Sombria Guerra de Apocalipse. Caminhão de Terra em O Vencedor Leva Tudo. O Vencedor Leva Tudo é aquele episódio que o Robin, Cyborg, Mutano e outros heróis masculinos são capturados pelo mestre dos jogos para que roubem suas habilidades e se torne mais poderoso, mas depois de ser derrotado, ele sequestra as personagens femininas, que incluem a Estelar, a Ravenna e a Jinx, mas a que se destaca é a Terra. Só lembrando que na cronologia, a Terra, apesar de conhecer os Titãs, havia abandonado eles para treinar com o Slade e só vários episódios depois ela reencontrou os Titãs, o que mostra que provavelmente é um furo de roteiro. Missão Tóquio é um filme feito para a TV em que os Jovens Titãs viajam para o Japão para deter os planos de Bru Shogun. O filme é muito bom, um dos melhores filmes da Cartoon Network feitos para a televisão e para algumas raras pessoas é considerado o último episódio da série. Cameos do Batman. O Batman não é citado diretamente, não aparece, mas existem algumas referências sutis do Homem-Morcego, como quando o Robin cita que tem uma figura paterna, aparece um monte de morcegos voando para a noite, ou uma cena em que é possível ver o passado do Robin, em que ele faz o seu juramento como o Batman e só vemos a sombra dele e mais de uma outra pessoa, que se não é o Batman, então é o Alfred, e dentre outras referências espalhadas. Injustice. No universo de Injustice, os Titãs tiveram um destino cruel, em que Mutano e Kid Flash foram mortos pela explosão nuclear do Coringa, o Asa Noturna foi assassinado pelo Robin Damian Wayne,
Tim Drake, o Robin Vermelho, foi assassinado por Zod e a Aqualad desapareceu, sendo impossível determinar se ele está vivo ou morto. Os únicos membros que sobreviveram foi a Moça Maravilha, Stellar, Cyborg, Raven e Superboy. E em Injustice 2, o futuro dos Titãs se bifurca em dois finais possíveis. No final do Cyborg, ao utilizar a tecnologia de Brainiac, ele traz seus companheiros de volta à vida e invoca aqueles que ainda estão vivos e reforma os Titãs, mas no final da Stellar, ela começa um novo Jovens Titãs, em que é composto pela Supergirl, o Nuclear e o Besouro Azul. CN City. Lá no início dos anos 2000, a Cartoon Network tinha como identidade visual a CN City, uma cidade que todos os cartoons viviam em harmonia, e com os Jovens Titãs não foi diferente, pois eles participaram de vários bloopers e vinhetas do canal. Os Jovens Titãs em Ação. Em 2016, a Cartoon Network lançou um reboot de Jovens Titãs chamado Os Jovens Titãs em Ação, que diferente da série original, que tinha ação e aventura com algumas pitadas de comédia, mas esse reboot é focado no humor, no sense e na escatologia, o que até hoje é mal recebido pelos fãs da série, inclusive eu não gosto desse reboot. Camada 2. Águas Rasas. Comics. Teen Titans Go, não confundir com um reboot de mesmo nome, era uma série de histórias em quadrinhos lançadas na época que Jovens Titãs ainda estava no ar, que expandiu o universo e trazia novas histórias que não foram adaptadas. Videogame. Como todos sabem, Jovens Titãs teve um jogo para o PlayStation 2 que marcou a época e fez bastante sucesso, e que tinha não só o modo história como também o modo versus, em que você tinha uma variedade imensa de personagens para desafiar seus amigos. Red X é Jason Todd. Um dos maiores mistérios de Jovens Titãs é a identidade do Red X, em que muitos fãs especulam que é Jason Todd. Inclusive, é uma das teorias apontadas pelo Mutano, devido à similaridade dos movimentos e do porte físico de ambos os personagens. E até mesmo o pessoal da produção disse que não tinha intenção de revelar a identidade do Red X, e até hoje é um mistério. Mesmo ele sendo incorporado nas histórias em quadrinhos, ninguém sabe qual é a sua verdadeira identidade. Também conhecido como Larry, é um doente da quinta dimensão e fã número 1 do Robin, que claramente foi inspirado no Batmirim, que é o doente da quinta dimensão e fã número 1 do Batman. E o curioso é que seu nome é literalmente Dick Grayson ao contrário. Filme de Contrato de Judas cancelado. Lá na época que Jovens Titãs passavam na televisão, os produtores pensaram em fazer um filme de Contrato de Judas para a televisão, mas o problema é que a produção começou a atrasar, teve problemas de orçamento, desentendimentos. Resultado final, não deu para fazer esse filme e eles apenas fizeram episódios especiais em que adaptava a história Contrato de Judas. Porém, muitos anos depois, realmente tivemos um filme de Contrato de Judas que faz parte do DCAMU. Titãs é uma série live action feita pela TNT, lançado no ano de 2018. Ela teve ao total 4 temporadas, mas ela não foi tão bem recebida, muito por conta de sua história, filmografia, questão dos efeitos e outras críticas, como por exemplo a escalação da atriz da Estelar, Jericó. Seu nome de verdade é Joseph Wilson e ele é o segundo filho de Slade Wilson, o Exterminador, e ele aparece nos Jovens Titãs apenas como um titã honorário. E o mais curioso é que, além dele ser o único filho do Slade a aparecer na série, nunca é revelado o parentesco entre esses dois personagens. Games em Flash. Era muito comum a Cartoon Network fazer jogos em Flash dos seus principais desenhos, e com Jovens Titãs não foi diferente, em que os Titãs tiveram uma variedade de jogos muito boas, e até hoje é lembrado com carinho quem jogou esses jogos. Changeling ou Beast Boy? Estes são os dois nomes que o Mutano adotou. Originalmente ele se chamava Beast Boy. Numa tradução literal é Rapaz Fera. Eu acho até que em umas traduções mais clássicas chamava ele de Rapaz Fera. Mas em uma edição da Patrulha do Destino, um inimigo acaba zoando o nome dele e ele decide mudar para Changeling, que aí poderíamos traduzir para Mutano, e ficou vários anos sendo chamado de Changeling, mas lá pro início dos anos 2000, com a popularização da série, eles voltaram para Beast Boy. E o grande motivo por que mudaram o nome do personagem é porque os editores acharam que o nome Beast Boy era um nome muito bobinho, muito infantil, e queriam dar mais uma cara de herói adulto, um herói mais maduro, que superou a sua infantilidade, mas o desenho nem se preocupou e decidiu só chamar de Beast Boy mesmo. Novos 52. Quando DC criou os Novos 52 como uma forma de rebootar, para pegar os leitores mais novos, os Jovens Titãs acabaram também sofrendo esse reboot,
No entanto, eles foram a equipe mais prejudicada pelos Novos 52 por conta de escolhas criativas, histórias que não cativavam, mudanças que desagradaram os fãs, o que forçou a editora a reformular os Jovens Titãs para uma formação mais clássica. O episódio perdido. Não, isso não é uma creepypasta de encontrar um episódio perdido. Não, isso era um episódio que foi disponibilizado no postopia.com como uma forma de promover o desenho, e ele apareceu como um extra lá no DVD de Missão em Tóquio, em que na história os Titãs enfrentam o vilão Punk Rockets. E de acordo com os produtores, esse episódio fica entre Posso Ficar Com Ele e Titãs da Costa Leste, o que o coloca na terceira temporada. Estelar e Ravenna são poliglotas. A Estelar, por ser uma tamarariana, ela consegue aprender qualquer idioma apenas pelo contato labial. E durante a série, ela fala 3 línguas, sendo ela a sua língua nativa, inglês e japonês. Já a Ravenna afirmou que sabe falar inglês, alemão, latim, romeno, sumério antigo e sânscrito. Cada temporada é dedicada para um titã. Isso é verdade, porque a primeira temporada foi focada no Robin, a segunda temporada foi focada na Terra, a terceira foi focada no Cyborg, a quarta foi focada na Ravenna e a quinta temporada foi focada no Mutano. A única que não teve o seu momento foi a Estelar, mas alguns especulam que Missão em Tóquio seria esse momento da Estelar e outros apontam aquele episódio que os titãs vão para Tamaran. Jovens Titãs versus os Jovens Titãs em Ação. Ao começar, que já estava sendo hypado esse encontro, pois no filme dos Jovens Titãs em Ação, a cena pós-crédito mostrava que os Titãs originais estavam voltando. Depois fomos presenteados com um confronto em que pudemos mais uma vez ver os Jovens Titãs clássicos, em que os dois se juntavam para vencer uma ameaça multiversal. Camada 3, Águas Médias, Mackenzie é um canal infantil lá dos Estados Unidos que exibia episódios dos Jovens Titãs, e ele também ficou bem conhecido pelas suas promos incrivelmente chamativas. Mutano Vermelho. Uma das mudanças que aconteceu nos 952 foi que o Mutano agora seria vermelho. Isso foi uma forma que os roteiristas acharam para ligar diretamente à Força do Vermelho, que é um poder que liga toda a fauna do multiverso DC Comics, só que isso foi muito mal recebido pelos fãs e por conta disso a DC voltou atrás e deixou o Mutano verde novamente. A série popularizou o Cyborg. Antes da série dos Jovens Titãs, o Cyborg era considerado um personagem chato, carente de personalidade. No entanto, o desenho trouxe uma personalidade bem mais interessante, chamando a atenção do público. E até hoje, a DC usa muitos dos elementos lá do desenho nas HQs. Picolés. Em 2005, a Nestlé lançou um picolé dos Jovens Titãs, em que cada titã tinha sua cor, com a Estelar tendo o picolé laranja, o Mutano tem o picolé verde, o Robin o picolé vermelho, a Ravenna o picolé roxo, só o Cyborg por alguma razão não tinha picolé. Filme live action cancelado. Não é de hoje que tenta a todo custo fazer um filme live action dos Jovens Titãs e é sempre a mesma coisa, não consegue achar o diretor, entra e sai os diretores, divergências criativas com a DC, não sabem como prosseguir na história e todas as vezes é cancelado. A quinta temporada deveria ter 20 episódios. Sim, deveria ter 20 episódios, mas foi tendo alguns problemas internos, como a Cartoon Network querendo cancelar, e no final a quinta temporada apenas ficou com 13 episódios. Destination Shore era uma série de curtas dos Jovens Titãs que foram lançados, faziam bastante sucesso, misturando um pouco da ação, mas principalmente o humor dos Jovens Titãs. Cancelamento de Titãs. Depois de 4 temporadas, a série Titãs, a famosa série live action da TNT, acabou sendo cancelada depois da compra da Warner Discovery. Wildfire, Darkfire. Darkfire é o codinome adotado pelo irmão mais novo da Estelar e da Estrela Negra, que durante aquela invasão que a Estelar foi vendida como uma escrava, ele foi enviado para outro lugar para preservar a família real. Mas em Teen Titans Go, aquela série de quadrinhos baseados na série dos Jovens Titãs, ele se chama Wildfire, e a Estelar chega a reencontrar e fica feliz, pois por muito tempo não via o seu irmão, mas depois é revelado que na realidade era a Madame Rouge disfarçada. Ele chegou a deter a vilã, mas a Estelar questiona como a Madame Rouge poderia saber a aparência do irmão dela. Então é revelado que ela estava em parceria com a Estrela Negra e que isso tudo foi um plano para que ela fosse liberta, mas a Estelar acaba frustrando esses planos e renega a irmã dela, dizendo que a sua única família é o seu irmão. Lauren Tom não dublou as últimas aparições. Lauren Tom é uma atriz de voz que faz a voz do Gizmo e da Jinx, mas nas últimas aparições
ela não dublou os dois personagens, fazendo com que Tara Strong, a dubladora da Ravenna, tivesse que fazer a voz desses personagens. E o mais esquisito é que ela voltou para dublar exatamente esses dois personagens no desenho dos Jovens Titãs em Ação, DC Super Hero Girls. Os Jovens Titãs aparecem nas duas séries de DC Super Hero Girls, em que nas primeiras temporadas eles são retratados como adolescentes e colegas das personagens principais, mas na última geração eles são tratados apenas como pré-adolescentes bagunceiros. Lego. Os Jovens Titãs já apareceram nos filmes Lego que adaptam os personagens da DC Comics e já apareceram tanto em jogos Lego da DC Comics quanto no Lego Dimensions. Teoria do DCAU. DCAU, ou Universo das Animações da DC Comics, é um universo compartilhado que engloba Batman série animada, Batman do Futuro, Projeto Zeta, Liga da Justiça Sem Limites e Super Choque, e a teoria afirma que Jovens Titãs faz parte desse universo, alegando, por exemplo, as referências lá em Super Choque, ou que em um episódio o Ricardito aparece e o seu design é idêntico ao dos Jovens Titãs, mas essa teoria acaba caindo por terra quando lembra que o Flash de Liga da Justiça é o Wally West e é nos mostrado que ele ganha seus poderes já na fase adulta, tornando impossível que ele seja o Kid Flash de Liga da Justiça. E não, aquele não é o Bart Allen. A própria série afirma que aquele é o Wally West. Outra inconsistência é que Jovens Titãs deveria ser uma prequel de Batman série animada, o que é impossível visto que o Robin não faz menção aos Jovens Titãs, na realidade nem parece existir em seu universo. O Batman. Outra teoria de fãs diz que o Batman se passa no mesmo universo de Jovens Titãs, e essa teoria tem bem mais sentido do que o da Liga da Justiça, ao começar que os dois Robins se parecem muito, e lembrando que o Robin de O Batman é bem mais novo que o Robin de Jovens Titãs, então torna-se possível que depois dos eventos de O Batman, ele fundou os Jovens Titãs. E outra prova seria uma edição de Teen Titans Go, a gente vê o Batman vigiando o Robin e o seu design é muito semelhante com o que ele tem lá no O Batman. Camada 4. Águas Profundas. Graduation Day. Traduzindo literalmente Dia da Formatura, foi um crossover de 3 partes que juntava a Justiça Jovem e os Jovens Titãs, em que eles enfrentam o robô Superman que acaba matando Omen e Donna Troy, o que desencadeia a separação de ambos os times. Mas devido à estreia da série, eles acabaram criando uma nova equipe em que Cyborg, Ravenna, Estelar e Mutano se tornam mentores dos novos super-heróis e acolhem novos membros. Final alternativo da primeira temporada. Em Titãs, a primeira temporada é encerrada quando Trigon tenta causar alucinações em Dick para que ele acabe traindo Ravenna, mas ele resiste e não faz isso, sendo que na realidade deveria ter mais um episódio chamado Ravenna, que seria um confronto direto contra Trigon e que teríamos um vislumbre da roupa do Asa Noturna, teríamos participação especial da Patrulha do Destino, a Ravenna iria para Azarat e voltaria mais forte. E bem, boa parte dessas cenas foram utilizadas na segunda temporada, mas muitas partes ainda estão perdidas. Teen Titans foi uma série de quadrinhos infantis lançados pela DC Comics em que pegava os personagens dos Jovens Titãs e transformava eles em crianças. Nightstar. Seu nome de verdade é Marie Grayson, ela é filha da Estelar com Dick Grayson, o Asa Noturna. Ela herdou os poderes de sua mãe, mas herdou os tons de cabelo de seu pai e a pele humana, e ela só faz parte do universo do Reino do Amanhã. Outra peculiaridade é que seu destino é ficar ao lado do Damian Wayne. O que tem na maleta? No episódio acelerado, o vilão Ding Dong Daddy acaba roubando a maleta do Robin, que tem algo inestimável, o que força ele a participar de uma corrida para recuperar a sua maleta. No final ele consegue e acaba mostrando para os Titãs o que tem na maleta, mas nós não conseguimos ver. E já foi perguntado ao pessoal da produção, que disseram que nunca pretendiam revelar o que tinha ali dentro, e alguns até brincam falando que foi fortemente inspirado na maleta de Pulp Fiction. TeenTitansGo.net era um site feito por fãs que debatiam teorias, explicavam coisas sobre o desenho e continham vários frames e vídeos da série. Sequência do Game Boy. Lembra daquele jogo do PlayStation 2 que eu mencionei em camadas anteriores? Pois é, ele teve uma, entre aspas, sequência lançada só para Game Boy, que apesar de ser um jogo relativamente bom, muita gente não jogou esse jogo e nem sabe de sua existência. Clone da Terra. Depois da morte da Terra em Contrato de Judas, apareceu outra Terra que alegava ser um clone dela do futuro, mas depois disseram que ela era um clone, só que do presente, e pelo fato de não ter colado e a trama ser bem confusa, essa personagem acabou caindo na obscuridade. A série inventou a máscara da Lindsay.
Lince, ou Chershi, é uma assassina do universo DC que é bem conhecida pelo seu kimono verde, mas ela não usava uma máscara de gato, que só veio aparecer na série de 2003, quando ela faz uma rápida aparição na 5ª temporada de Jovens Titãs. Depois disso, a personagem começou a usar essa máscara. Alguns dizem que eles criaram essa máscara para evitar um problema com a imagem da personagem, mas eu não estou tão certo disso. Moça Maravilha. Se você reparar, ela é a única personagem dos Jovens Titãs que não aparece na série. O que é bem esquisito, pois ela é a única dos Fab Five que não aparece na série. Isso porque nos anos 2000 tiveram vários embargos com todas as Moças Maravilhas, impedindo que elas aparecessem em outras mídias. Apesar de que existe uma cameo da Donna Troy lá no Chamando Todos os Titãs, mas eles conseguiram solucionar todos esses embargos e nas histórias de Teen Titans Go, tanto a Donna Troy como a Cassandra apareceram nos quadrinhos e puderam aparecer em outras animações. Referência a FLCL. Na série, o Mutano tem amor a motos e lambretas, e isso é uma referência à personagem Haruko Haruhara de FLCL. Referência a Rose Wilson. Rose Wilson, ou a Devastação, é a filha mais nova do Slade, o Exterminador, mas ela não aparece na série. No entanto, existe uma pequena referência, pois quando a Terra está determinada a destruir os Titãs ou está sendo controlada pelo Slade, o seu cabelo cobre um de seus olhos, assim como a Rose. Assombrado é o episódio 5 da 3ª temporada. No episódio, o Robin não está convencido de que o Slade morreu e suas suspeitas se tornam reais quando ele começa a ver o vilão, mas o problema é que os outros titãs não conseguem ver o Slade. Aí é revelado que Slade, antes de morrer, tinha colocado uma toxina em sua máscara que o Robin acabou sendo exposto e começou a ver o vilão. Esse episódio é considerado o mais sombrio de toda a série, não só pela sua execução e fotografia, mas também por abordar questões como obsessão e transtorno de estresse pós-traumático. Mutano Lobo Solitário é uma minissérie de 10 capítulos lançado no ano de 2024 que acompanha o Mutano, que é um ex-membro dos Jovens Titãs na sua primeira missão solo, e é uma série até bem avaliada apesar do visual extremamente simplista. Terra é uma versão distorcida da Lince Negra. Sim, isso é verdade. Um dos criadores até mesmo confirmou que essa era a intenção, porque ambas representariam a inocência, o idealismo e a esperança de um futuro melhor, mas isso na realidade era uma fachada para a Terra, que foi apenas construída para que você tivesse simpatia pela mesma, mas no final ela seria uma agente dupla, cruel, psicopata e muito além de qualquer redenção, representando a juventude perdida. Lembrando que essa Terra que eu tô falando é a das HQs, porque o da série é redimível. Camada 5. Águas insondáveis. Jericó teve sua sexualidade mudada. Originalmente, os criadores do Jericó queriam que ele fosse um personagem gay. No entanto, acabaram modificando sua sexualidade porque perceberam que seria muito estereotipado, já que ele é um personagem sensível, artístico e não pegaria muito bem colocar ele como um homossexual. Batgirl nunca foi uma titã. Ironicamente, isso é uma mentira que a maioria das pessoas acredita, mas a verdade é que tanto Bárbara Gordon quanto qualquer outra que adotou a identidade Batgirl nunca fez parte de nenhuma equipe dos Jovens Titãs. Quero dizer, na linha principal, nenhuma Batgirl fez parte dos Jovens Titãs. A coisa mais próxima que temos é a Cassandra Cain fazendo parte dos Titãs da Costa Leste, mas essa equipe não é oficial, e a Batcane, mas ela não usava a alcunha da Batgirl, e sim Asa de Fogo. Jinx, Gizmo e Argenta tiveram seus designs alterados. Nas HQs, esses 3 personagens têm os visuais completamente diferentes, enquanto que a Jinx no desenho é aquela menina de pele pálida, cabelos rosa no formato de uma ferradura para representar seus poderes de azar e usa roupas no tom roxo para azul, enquanto que nos quadrinhos ela é uma mulher mais velha, indiana e careca. O Gizmo lá é representado como uma criança gênio, mas nos quadrinhos ele é um anão de meia idade. A Argenta nas histórias em quadrinhos tem um tom de pele branco com tons acinzentados e suas roupas variam entre preto, cinza e um pouco de azul, e seus construtos são num tom mais prateado por conta do seu nome Argenta, que é um tipo de tom semelhante ao cinza. Mas no desenho ela possui ainda a pele pálida, ela possui um visual gótico com tons de preto e vermelho e seus construtos são na cor vermelha.
E apesar do design do desenho fazer bem mais sucesso com os fãs, acaba não fazendo muito sentido, visto que seus construtos não são mais na cor argenta. O Mariposa mora na casa Brent Bunch. No episódio Encontro com o Destino, quando Ravenna, Cyborg e Mutano vão investigar onde é a casa do Mariposa e impedir os seus planos, eles acabam chegando na casa que é muito semelhante a Brent Bunch. E outra curiosidade envolvendo o Mariposa é que esse Mariposa é o Killer Mouth, ou melhor, o Mariposa assassina. E assim como foi o caso do Exterminador, tiveram que tirar o Killer porque é uma palavra muito pesada para um desenho infantil. Desenho dos anos 80, cancelado. Em 1983, a Hanna-Barbera tinha planos de fazer um desenho dos Jovens Titãs que se passaria no mesmo universo de Super Amigos, contendo os personagens Ravenna, Cyborg, Estelar, Kid Flash, Mutano e Moça Maravilha. Essa última seria a líder e não contaria com a presença do Robin, que já estava sendo utilizado em Super Amigos. Outros personagens que haviam sido confirmados eram o Trigon e a Estrela Negra, que seriam os vilões recorrentes, mas acabou que essa série nunca viu a luz do dia e o motivo até hoje é um mistério. Comercial antidrogas. O ano era 1984 e, como uma forma de conscientizar as crianças a ficarem longe das drogas, o governo incentivou várias produtoras de animação a fazerem desenhos que ensinavam as crianças a ficarem longe das drogas e saberem dizer não, e com os Jovens Titãs não foi diferente, e foi lançado um comercial em que os Jovens Titãs, Ravenna, Cyborg, Mutano, Estelar, Moça Maravilha, Kid Flash e um personagem criado especificamente para esse comercial impedem que um grupo de crianças acabe consumindo drogas, revelando os malefícios, os perigos das drogas e que é importante dizer não. Esse comercial até hoje é uma lost media e que foi parcialmente encontrada, tendo apenas algumas screenshots e pequenos trechos com uma qualidade bem ruim. Série dos anos 90 cancelada. Outra tentativa de trazer os Jovens Titãs foi nos anos 90, em que teríamos uma versão dos Jovens Titãs no universo animado da DC Comics, aquele mesmo que tem Batman, Liga da Justiça, Super Choque, Batman do Futuro e Projeto Zeta, e que seria feito pelo próprio Bruce Timm. E uma das artes vazadas mostrava qual seria a formação, que seria os Fab Five, isto é, Robin, Kid Flash, Aqualad, Moça Maravilha e Ricardito, e eles seriam mentorados pelo Flash e o Aquaman, só que por motivos também desconhecidos, essa série nunca viu a luz do dia. O Cyborg já deixou de ser um ciborgue. Houveram 2 ocasiões nos quadrinhos que o Cyborg voltou à sua forma humana. A primeira vez foi quando Dick Grayson conseguiu gerar um novo corpo a partir das células-tronco do próprio Victor e assim transferiu a sua consciência para um corpo humano, e a outra vez foi nos 952 que ele voltou a ser um humano a partir de magia. Mas é óbvio que eventualmente ele voltou à sua persona de Cyborg. O desenho ressuscitou Ravenna. Antes de lançarem o desenho dos Jovens Titãs, Ravenna estava morta, mas pelo sucesso da série e da personagem, nos quadrinhos acabaram trazendo ela de volta a partir de um ritual feito pelo Irmão Sangue. Episódio do racismo. No episódio Trog, nós conhecemos Van Yor, um herói que pede ajuda dos Titãs para deter uma ameaça, e ele é gentil com todos, com exceção da Estelar, que ele constantemente menospreza, faz alguns comentários maldosos e chama ela de Trog, que significa nada em sua língua natal, o que faz ela ficar muito mal, e ela chega a explodir quando o próprio Cyborg acaba chamando ela de Trog, e ela explica que os Tamaranianos sofrem preconceito de outras espécies. E ela pergunta ao Cyborg se ele sabe o que é ser julgado apenas por ser de um jeito, e ele apenas responde que sim, sem dar muitas explicações. Mas no fim do episódio, os Titãs descobrem que Van Yor estava sendo preconceituoso com a Estelar e acabam dando um esporro nele e ele vai embora furioso com os Titãs. Um episódio que claramente fala sobre o racismo e o preconceito. Camada 6. Escuridão total. Crossover com Super Choque. Derek J. White, um dos diretores de arte de Jovens Titãs, afirmou que tinham planos para fazer um crossover de Jovens Titãs com Super Choque, mas esse crossover nunca aconteceu, provavelmente por divergências criativas, e até hoje é um mistério de como seria feito esse crossover. Crossover com Liga da Justiça Sem Limites. Esse caso aqui é bem controverso, visto que Derek J. White, mais uma vez em seu Twitter, havia afirmado que havia planos de fazer um crossover de Liga da Justiça Sem Limites com os Jovens Titãs,
em que no episódio a Liga da Justiça enfrentaria o Mad Mod, enquanto os Jovens Titãs enfrentariam Darkseid. No entanto, o Bruce Timm, usando um fórum, acabou desmentindo essa história, dizendo que a WB queria um crossover de duas partes com as equipes, mas a equipe de Liga da Justiça e a Cartoon Network não gostaram da ideia e tentaram sugerir um episódio que metade seria no traço de Liga da Justiça e a outra metade seria feito no traço de Jovens Titãs, mas essa ideia também não foi para frente e a coisa mais próxima que tivemos é uma aparição da Liga da Justiça lá em uma HQ de Teen Titans Go. Hotspot e Johto. A gente conhece o personagem Hotspot, que é um personagem de cabeça quente que tem habilidades relacionadas a fogo e calor, mas que originalmente se chamava Johto e apareceu pela primeira vez em 1996, e o nome Johto significa calor em Swahili, mas quando foram trazer para o desenho mudaram o nome para Hotspot porque os produtores descobriram que Johto também pode ser uma ofensa homofóbica a hispânicos. E sim, atualmente ele se chama Hotspot. Scissor, Paper, Stone. Numa tradução literal é pedra, papel e tesoura. Esse nome é dado para uma equipe de jovens titãs do futuro que Derek J. White, um dos diretores de arte do desenho, compartilhou em suas redes sociais dizendo que queria adicionar esses personagens, mas ele não teve chance de incluir, e levando em conta que são personagens vindos diretamente do futuro, provavelmente seu episódio trataria de viagem no tempo. The Superman and Aquaman Our Adventure é uma série de 1967 e que marca a primeira aparição dos Jovens Titãs em uma animação, e nessa encarnação os membros são a Moça Maravilha, Kid Flash, Cardito e Aqualad. Teen Tyrants, talvez Jovens Tiranos numa tradução livre, enfim, são versões dos Jovens Titãs vindo de um universo paralelo em que eles são do mal, e temos incluindo Robin Vermelho, Ravena Vermelha, Arsenal, Tempest e uma versão maligna da Estelar. Crossover com os X-Men. Nos anos 80, a Marvel e a DC fizeram uma parceria em que juntaram os X-Men e os Jovens Titãs, em que eles enfrentariam a ameaça da Força Fênix e de Darkseid, e no final os dois se juntariam para vencer as duas ameaças. Esse crossover foi muito bem recebido pelos fãs, tanto que a DC e a Marvel pretendiam fazer uma sequência, mas devido a divergências criativas, principalmente envolvendo participações dos X-Men e dos Jovens Titãs que não chegavam a um acordo, acabou que essa sequência foi cancelada. Cartoon Orbit era uma comunidade virtual lá no site da Cartoon Network que surgiu em outubro dos anos 2000, em que você podia fazer jogos estratégicos, trocar por moedas para comprar alguns tokens e outros ícones visuais digitais, e os Jovens Titãs tiveram bastante destaque por um longo período, sendo um dos tokens mais vendidos e adquiridos dentro do site. O desenho previu o Capuz Vermelho. Se você parar para pensar, sim, porque o Red X apareceu pela primeira vez no ano de 2004, já o Capuz Vermelho só foi dar as caras em 2005. E só de curiosidade, essa ideia do Jason Todd voltando para se vingar ou sendo um anti-herói já tinha aparecido lá em Batman Silêncio no ano de 2002 a 2003. Mas nesse caso não era o Jason Todd, era apenas o cara de barro transformado no Jason Todd para mexer com o Batman. O Mutano só ficava com a cara verde. Nas primeiras aparições do Mutano lá nas HQs da Patrulha do Destino, quando ele se transformava num animal, somente o seu rosto ficava verde, ficava numa mistura da cara do animal com a cara humana do Mutano. E é bem esquisito, principalmente porque a gente se acostumou a ver o Mutano virando um animal verde, não só tendo o rosto verde. Outra curiosidade bizarra sobre o Mutano é que no começo ele usava uma máscara roxa para esconder a identidade dele. Terceiro filme cancelado. Havia um plano de ter um terceiro filme dos Jovens Titãs, que é daquele universo DCAMU, em que os Titãs viajariam para Tamarã e saberemos bem mais da origem da Estelar, mas acabou sendo cancelado por falta de interesse. Nude em O Prometido. O Prometido é aquele episódio que os Jovens Titãs viajam para Tamarã e conhecem bem mais sobre a história e a cultura da Estelar, e existe um pequeno trecho que as pessoas alegam que é possível ver uma mulher tamarariana fazendo um topless, mas muitos alegam que não é uma mulher, e sim um tamarariano que aparece no começo do episódio. A tatuagem da Ravena. Em uma HQ dos Jovens Titãs, o Kid Flash e a Ravena fizeram uma tatuagem, e o detalhe é que a tatuagem do Kid Flash sumiu porque ele tem um metabolismo rápido e seu corpo já metabolizou a tatuagem. Só que essa tatuagem da Ravena nunca mais apareceu e nunca foi explicado como ela desapareceu. Camada 7, o Abismo.
Eu Não Sou o Estelar é uma graphic novel que saiu no ano de 2021, escrita por Mariko Tamaki e desenhada por Yoshi Yoshitani, que acompanhamos a história de Mandy Anders, a filha da Estelar, e não, ela não é filha do Dick Grayson, na verdade não citam quem é o pai dela, e a trama é sobre uma menina que precisa sair da sombra da sua mãe famosa e achar o seu próprio caminho enquanto tem que lidar com os problemas da adolescência. Muita gente criticou essa história em quadrinhos ao começar que é uma história extremamente fraca, rasa e que está mais focada em passar mensagens políticas do que contar uma história minimamente divertida. Outro ponto a ser destacado é que a própria Mandy é um self-insert da própria Mariko Tamaki, tanto em seu visual como em sua personalidade. E outro ponto extremamente criticado é a protagonista, que é enfadonha, desinteressante, insuportável e que fica menosprezando a própria mãe, sendo que a Estelar durante a HQ não toma nenhuma decisão que justifique esse ódio, pelo contrário, a maioria das atitudes que a Estelar toma é para tentar entender e ajudar a sua filha. E um dos momentos mais infames é quando a Mandy tenta criticar as vestimentas da própria mãe, dizendo que ela se objetifica e que continua alimentando o machismo, como também parece provocar a própria filha, que não segue os padrões de beleza, sendo que os tamaranianos absorvem a radiação solar a partir da pele, e quanto mais pele a mostra, mais poderosos eles se tornam, e ela não poderia se cobrir completamente, pois ela não só ficaria sem poderes, como correria o risco de morrer. E o que fica nítido nessa história é que a própria Mariko detesta a personagem da Estelar e escreveu essa história para cuspir nela. Quanto mais as coisas mudam, esse é o último episódio da série de Jovens Titãs, que é conhecido pelo Mutano reencontrar a Terra, mas os outros titãs não conseguem ver e estão ocupados enfrentando um vilão novo, enquanto que o Mutano tenta restaurar a memória da Terra e entender como ela voltou à vida, mas no final ele é chamado para ajudar os titãs em uma chamada para uma sexta temporada que nunca aconteceu. Os próprios produtores afirmaram que tinham a intenção de acabar desse jeito para deixar o final mais interpretativo e que o episódio fala da inevitabilidade das coisas que constantemente estão mudando e o inimigo constantemente se transformando. É uma metáfora à mutabilidade da vida e de como nós também nos moldamos para poder se adequar à nova realidade. Mas vale citar que existe um final alternativo em uma HQ de Teen Titans Go que revela que aquela menina realmente era a Terra, mas quem escreveu a HQ e quem escreveu o episódio não são as mesmas pessoas. Como a Terra voltou à vida. Existem várias teorias na comunidade de Jovens Titãs que tentam explicar como a Terra voltou à vida, e as 4 principais são: primeira, a que ela não é a Terra, é apenas uma menina que é muito semelhante à mesma. A segunda teoria é que a Terra nunca voltou à vida e é apenas imaginação do Mutano. E o principal argumento dessa teoria é que o Mutano é o único que vê e interage com essa Terra. A terceira teoria é que é um clone da Terra, assim como já aconteceu nas histórias em quadrinhos. E a última teoria é que ela realmente é a Terra, que ou tem amnésia ou apenas finge não se lembrar porque quer viver uma vida comum. E existe uma quinta teoria que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. O vilão final. Ele é o inimigo que aparece enquanto mais as coisas mudam, que originalmente era para ser um personagem qualquer, sem nenhuma história, não explicaria suas motivações, mas com a suspeita de uma sexta temporada, eles pretendiam explorar bem mais quem seria esse vilão, dizendo que ele é um alienígena da dimensão X e que a sexta temporada se focaria nessa dimensão. Ravenna trouxe Terra de volta à vida. Existe uma quinta teoria sobre o retorno da Terra que não é tão difundido na fandom, que afirma o seguinte: durante a saga do Trigon, quando ele domina o planeta, ele petrifica todos os humanos com exceção dos titãs. E quando a Ravenna vence o seu pai, ela despetrifica todos os humanos, restaurando o planeta. E a teoria afirma que ela acidentalmente trouxe a Terra de volta porque a Terra também estava petrificada, mas não por conta de Trigon, e sim por conta de seu sacrifício. Sexta temporada reformulada. Houveram possibilidade de uma sexta temporada que se chamaria Novos Jovens Titãs, numa pegada bem Liga da Justiça Sem Limites, em que agora teremos uma Torre dos Titãs espacial, teríamos uma base aquática em que seria liderado pelo Aqualad, o Ricardito agora ia se chamar Arsenal, e teríamos introdução de outros personagens como a Rose Wilson, e como eu mencionei, o vilão final seria revelado como um ser da dimensão X, o que seria bem melhor explorado nessa temporada. Mas devido a alguns problemas internos, nós nunca vimos essa sexta temporada. Moça Maravilha entrou em um culto. Durante o arco Crise Infinita, o Superboy foi morto pelo Superboy Prime, o que devastou a Moça Maravilha Cassandra Sandsmark, que acabou entrando num culto que prometeu trazer seu namorado de volta à vida,
Mas depois de uma tentativa de ressuscitar Sue Dibny, a esposa do Melástico, fracassar, ela abandonou esse culto e aí ela também descobriu que o Robin Tim Drake, muito amigo do Superboy, tentou trazê-lo de volta a partir da clonagem, mas também não deu certo. Porém, durante a noite mais densa, quando o Superboy foi ressuscitado pelos Anéis Negros, ela teve chance de trazer o seu namorado de volta à vida a partir da tecnologia da Fortaleza da Solidão. Wild, o filho da Ravenna. Em uma história, a Ravenna estava atrás do seu pai e ela foi pulando de dimensão em dimensão e em uma certa dimensão ela acabou alterando tudo, o que deu origem a Wild, que se auto-intitulava como filho da Ravenna, virando um inimigo místico dos Jovens Titãs e tendo como principal objetivo matar a sua mãe. E os Titãs viajaram para a sua dimensão e no final o Super Choque o destruiu com seus poderes. Má sorte de Roy Harper. Durante sua carreira de super-herói, Roy adotou a identidade Ricardito, Arqueiro Vermelho e Arsenal. E durante toda sua carreira ele teve muito azar, porque ao começar que quando ele se afastou dos Titãs e o Arqueiro Verde passava muito tempo com Lanterna Verde, ele passou a se drogar com heroína. E quando Oliver descobriu, o expulsou de casa, mas Hal o encontrou vagando pelas ruas e com a ajuda da Canário Negro ele conseguiu se reabilitar, chegou a fazer as pazes com seu antigo mestre, mas eles nunca retomaram a sua parceria. Ele se envolveu com a assassina Lince e até teve uma filha. E durante a luta contra Prometeu, ele teve seu braço arrancado e em seguida teve sua filha morta quando o vilão explodiu o local e ele mais uma vez ficou viciado, só que dessa vez com analgésicos. Depois descobriu que sua filha não estava morta, era apenas um plano para manipulá-lo e ele chegou a morrer e voltar à vida várias vezes e aparentemente a sorte dele melhorou um pouco mais nas novas histórias. Estelar foi vendida. Vamos começar com o fato de que a Estrela Negra deveria ser a primeira na linha de sucessão, mas ela não tinha capacidade de voar nem acessar seus poderes devido a uma deficiência. Por conta disso, a Estelar acabou se tornando a herdeira legítima, e isso acabou gerando um rancor imenso na Estrela Negra, que durante um combate, ela acabou tentando intencionalmente matar a Estelar, o que fez ela ser exilada, e muito tempo depois, a Estrela Negra junto com a Cidadela invadiram Tamaran, que não teve como se defender, pois a Estrela Negra sabia os pontos fracos de onde invadir Tamaran, o que resultou numa chacina de tamaranianos, e a única forma de cessar o ataque foi oferecer a Estelar como sua escrava pessoal. E durante 6 anos, a Cidadela torturou, abusou e cometeu vários tipos de atrocidades em cima da Estelar, até que eventualmente ela conseguiu fugir para a Terra. Ravenna e a alegoria do estupro. Episódio Marca de Nascença, nós descobrimos que Slade voltou à vida graças a um contrato com Trigon que pede para que ele prepare Ravenna para poder invadir a Terra. E durante o episódio ele persegue, faz tortura e pressão psicológica em cima da Ravenna, muito semelhante a um abusador. E somado ao fato que ele rasga partes da roupa da Ravenna, a agarra e deixa marcas, algumas pessoas interpretaram como uma alegoria ao estupro. Slade e Terra. Quem leu o contrato de Judas se chocou com uma cena específica, em que a HQ deixa fortemente implícito que Terra e o Exterminador mantêm relações íntimas, lembrando que a Terra tem no máximo 16 anos e o Slade tem entre 30 e 40 anos. E esse elemento pegou tão mal que pelo menos 2 ocasiões a DC tentou desmentir essa história. Uma das vezes foi dizer que apesar da Terra querer ter relações com o Slade, ele era inflexível e não mantinha relações, apesar de ter um amor implícito. E em outro retcon coloca o Slade como um homem extremamente abusivo e a Terra como uma vítima. Essa relação chegou a ser citada no filme de Contrato de Judas, mas muito amenizada em relação ao que é mostrado na HQ. E em relação à série dos Jovens Titãs, essa relação não existe. É apenas uma relação distorcida de mestre e aluno. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like e dê sugestões de que vídeos vocês querem ver aqui no canal. Também não esqueça de ativar as notificações, chave de like, caso gostem dos meus vídeos. Tá, Android? Tchau!